minuto, então já coloquei para gravar, né? Aí vamos começar aqui, então, o nosso bate-papo. Para o pessoal que não está conosco hoje, né? Vou deixar aqui um recado. Essa aula está sendo gravada para ser disponibilizada no canal, porque fica difícil fazer a gravação nesse horário de 4 às 5, né? Eu estando aqui na fazenda. Em Belo Horizonte, tudo bem, mas aqui, para mim, fica mais complicado. Tá bem? Então, estou deixando esse recado, né, para o pessoal que não está conosco aqui agora, né? Mas sejam bem-vindos. Deixa eu parar de brigar com o mouse aqui, que ele não quer mudar de tela, como sempre. Ai, ai, é muito engraçado. Tem hora que ele vem sem problema, e tem hora que ele trava. E agora ele travou lá no monitor e não quer descer. Espera aí só um pouquinho, só para ficar mais fácil aqui para mim. Pronto, fechei. Ah, agora ele veio. Bom, então vamos lá. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a teoria dos 5 elementos, né? Para a gente poder entender um pouquinho sobre como que isso funciona. É a visão da medicina chinesa, mas todos nós temos esses elementos no corpo, né? E carregamos as características que, dentro da medicina chinesa, na escola que eu estudei, eles chamam de atributos desses elementos, que vão nos ajudar a fazer um diagnóstico de qual elemento eu posso estar com desequilíbrio, ele pode estar em pequena quantidade, ou pode estar em grande quantidade, e o que eu posso fazer, né, para equilibrar esses elementos. Tá bem? Então, vamos aos 5 elementos. Bom, a teoria dos 5 elementos, né, faz parte dos fundamentos da medicina chinesa e nasceu da observação dos ciclos da natureza e da interação que ocorre nos reinos humano, animal, vegetal e mineral. Algumas escolas, falo escolas assim, né, que trazem essa estrutura da medicina chinesa para o Ocidente, eles costumam falar que foi um momento em que a medicina popular da China se encontrou com a ciência. Que aí, ao invés de dizerem que a pessoa passava por aquele processo por causa de que um deus estava bravo, né, ou um elemento, eles passaram a observar as condições do corpo, as reações da pessoa, os adoecimentos, com o que ocorria na natureza naquele momento. Tá bem? Mas existe, né, também essa relação de algumas escolas dizerem. Quando a gente fala escola, vou até dar uma clareada nisso aqui. Dentro da China, a China é um país grande, né? E assim como nós aqui no Brasil temos a cultura indígena de norte a sul, existem diferenças, exatamente por causa de clima. Quem está na Amazônia, né, vamos colocar assim, uma tribo indígena na Amazônia, ela passa a maior parte do ano no calor, né? Ela tem como clima muito calor. Então, ela tem uma série de fatores que são, vamos dizer assim, atribuídos, inclusive a adoecimentos, né, ao calor. E tribos indígenas que estão mais para o sul já têm condições climáticas diferentes, e mesmo de relevo, né, e que vão, vamos dizer assim, direcionar a sua forma de viver. E na China não é diferente disso, né? A gente acha né, porque não conhece, não tem uma visão lá do país, então a gente acha que é tudo assim, uma cidade grande, e aí essa medicina que já tem aí mais de 5.000 anos, que foi uma coisa que nasceu ali num centro. Não. O que eu aprendi, inclusive, né, com um professor chinês, né, um médico chinês, é que na China haviam várias comunidades diferentes, né?
assim como a gente aqui, as tribos indígenas no Brasil. E cada comunidade exercia a medicina chinesa de acordo com exatamente com essa estrutura do local onde vivia. Era feita essa adequação. Então, existem várias escolas com várias raízes, tá? Por isso que eu trouxe essa informação, né? Tem escolas que falam que os 5 elementos nasceu dessa observação e que esse é um elo onde a medicina tradicional chinesa se encontra com a ciência a partir desta observação. Tá bem? Então, os 5 elementos representam aí as qualidades fundamentais de toda a matéria no universo. Nós já até falamos um pouco disso lá atrás, né? Das moléculas primordiais. Então, os 5 elementos também vão estar em toda a matéria, né? No universo. E estão sempre em ressonância uns com os outros. Um elemento é um processo, movimento ou uma qualidade de Qi, né? Da energia que movimenta. Para daqui, eu tenho que estar com o Qi razoavelmente equilibrado, senão não fico nem em pé, né? Então, os elementos também, eles têm as qualidades de Qi que ajudam a sustentar o corpo, tá? Cada elemento tem sua própria qualidade de Qi e sua natureza específica. Vou falar um pouquinho disso aqui. A água é uma qualidade da natureza que descrevemos como saturada e descendente. Então, a água no corpo, ela vai ajudar a limpar as toxinas do corpo, por isso ela satura, né? E vai ajudar, ela descendo, ela vai ajudar a eliminar, tá? Quando a água sobe, né, dos pés para a região da bexiga, é necessário ter uma boa qualidade de Qi para fazer esse retorno, tanto de sangue quanto de linfas, tá bem? Mas através, né, desse fluxo que vai subir, mas aí também precisa de um elemento fogo. Precisa do Qi do fogo, que é uma qualidade que descreve como ardente e com tendência a acender, tá? Então, o Qi do fogo, ai, desculpa, também vai estar presente, né? Neste movimento, ele é necessário, tá? Para movimentar essa energia necessária para fazer com que esse sangue circule e essa água também para voltar, vamos dizer assim, para fazer um retorno para a água ser eliminada através da bexiga. Bom? Então, fogo é uma qualidade, né? Que a gente descreve como ardente e com tendência a acender. Então, a tendência do fogo é sempre para cima, ok? A madeira é uma qualidade que permite superfícies curvas ou margens retas. O que é isso na madeira? A madeira permite ser trabalhada, tá? Eu posso, vamos dizer assim, eu posso tratar a madeira. Gente, eu estou achando que é vento frio no pescoço. Vou ter que fechar o pescoço aqui um pouquinho, porque a tosse está chatinha. Então, a madeira eu posso trabalhar, posso dar a ela um contorno ou posso deixá-la reta, tá? Então, ela permite mais flexibilidade, tá bem? O metal já é uma qualidade que consegue seguir a forma de um molde e então ele fica duro. Mas o metal, ele tem uma característica que ele penetra, né, na terra e no corpo, e ele penetra profundamente, são partículas pequenas e que vão dar resistência, dureza. Eles vão para os ossos, olha o ouro, né? Os metais que sustentam nossos ossos. Olha o nosso sangue sem ferro, um processo de anemia.
que a pessoa nem fique em pé direito, tá? Então, esse ferro vai ajudar nessa sustentação, ok? Então, por isso ele dá firmeza. E nessa visão aqui diz que, né, ele consegue seguir a forma de um molde, porque quando o metal é aquecido, ele pode ser modelado, né, no nosso dia a dia aqui. Aí ele endurece e ganha uma forma. Então, quando nosso corpo está sendo construído, ou vamos dizer assim, moldado para a nossa existência, né? O metal entra lá no fundo, na nossa estrutura sanguínea, na medula, nos ossos, e aí vai formar a nossa estrutura, a estrutura que nos permite caminhar, a nossa estrutura óssea. Bem? Que são bem importantes, né? Dentro dessa estrutura. Bom, essa tosse me pegou, chatinha. Mas foi o frio, o vento frio que começou. Anteontem começou a ventar frio, né? Não choveu nem nada, mas está um vento frio, mas com muito pó ainda e muito seco. Estava muito quente, né? E num dia estava muito quente, 36 graus. No outro dia, uma ventania mais, um vento frio. Frio. Hoje, para você ter uma ideia, os cachorros foram dormir sozinhos, sem eu mandar ir para a cama, né? Vamos dizer assim, do frio, sabe? É porque deu essa esfriada rápida, né? Aí fica. E essa noite minha garganta ficou arranhando. Pois é. Tem que levantar e fechar a janela, porque não tinha como. Já vai passar também aqui. Agora deu esquentadinha. Né? Bom, então o elemento terra é um elemento de qualidade que permite o plantio, o crescimento e a colheita, tá? Legal quando a gente traz isso, né, para a nossa caminhada, como seres, né, espirituais, tá? Então, ó, assim como há vento e chuva no céu, também há alegria e raiva no homem, tá? Então, o movimento, olha para você ver, o movimento do vento é muito semelhante ao movimento, vamos dizer assim, da raiva, certo? Chuva, temporal, não é uma coisa, vamos dizer assim, um movimento que vem rápido e violento. A mesma coisa a raiva, né? Trouxe aí para ilustrar. Gostaram aí das carinhas? Então tá, tirei isso do baú, lá dos tempos de faculdade, estudando história em quadrinho, expressão para história em quadrinho, né? Olha para vocês verem que interessante. Os Olha, primórdios dos emojis. pois é, nos tempos que a gente não tinha CorelDRAW, não existia CorelDRAW para fazer um desenho, era tudo à mão e a lápis, né? Mas o legal aqui desse desenho, eu gostei muito, falei, ainda bem que eu tinha isso guardado, né? E fiz uma foto, porque olha que interessante, dentro da história em quadrinho, a gente estuda o movimento. Olha como é o movimento da raiva. Tá vendo? Nasce ali assim, fechei a cara. Aí, daí para frente, eu vou mudando a expressão. Eu vou ficando um pouquinho mais zangado, eu fico bravo, aí a raiva começa a aparecer, né? Agora, a hora que eu fico furioso, aí vem o grunhir, entendeu? A mesma coisa, o riso. Então, um vento forte, né, para ficar igual tá essa imagem que eu coloquei aí, essa foto, ele vai passar por várias etapas, inclusive por uma brisa leve, que é bastante confortável, né? E o riso, a mesma coisa. Eu estou bem, numa expressão natural. Posso ficar alegre, posso simplesmente sorrir, posso rir, né? Assim, e posso gargalhar dentro da expressão do riso. Então, assim, né, como aqui dentro dos elementos da natureza pode ter mais força ou menos força, dentro de nós, nas nossas expressões também. Assim que os elementos vão se manifestar. Tudo bem? Bom,
Cada elemento vai governar um conjunto completo de funções, né? Que a gente chama de atributos. A escola que eu estudei chama de atributos, né? Aí, como assim? Ele vai ter expressões, vai ter secreções. Nós vamos estudar individualmente nos elementos, que vai ficar mais confortável. Daqui a pouquinho eu vou dar um pouquinho mais de dica, né? Porque dentro do elemento fica mais fácil o aprendizado e o aproveitamento disso para o nosso dia a dia, tá bem? Então, cada essência, ou seja, cada ser, né? Tem uma afinidade essencial com um elemento ou outro. E isso é conhecido como tipo constitucional, tá? Dentro da medicina chinesa. Ou seja, eu sou, né, um tipo, uma essência que tem um tipo constitucional mais madeira. Porém, eu sempre fui madeira? Não. Eu tive fases onde o elemento madeira, né, se apresentava um pouco mais, com mais clareza. Hoje, por exemplo, eu já tenho certos atributos e expressões que são mais associados ao elemento terra, tá? Então, a gente pode oscilar, né? Na nossa caminhada, a gente pode mudar o elemento, tá bom? E mudar esse tipo constitucional. Eu até brinco muito que, assim, olhando lá na visão da medicina Ayurveda, que ela trabalha, né, com 3 elementos, que é vento, fogo, pita, vata, fogo, terra, ar, né? Eu era muito pita, muito fogo, muito elétrica, muito magra, né? Muito ativa. Aí, depois que eu me tornei mãe, eu já fui ficando uma pessoa um pouco mais acomodada, não tão ativa, e a minha estrutura física já se tornou um pouco mais cafa, um pouco mais terra, né? Um pouco mais mucosa. Então, são essas características que nós vamos ver mais detalhado no estudo dos elementos, tá? Então, esse tipo constitucional, né, vai expressar padrões de doenças e comportamentos relacionados a um elemento, tá bem? No entanto, nós somos constituídos de todos os elementos e passamos por eles ao longo de fases da nossa vida. Inclusive, né, para a gente poder construir os nossos palácios, nós dependemos desses elementos para nos ajudarem nessa construção, tá? E os elementos, eles são interdependentes, né? Se um elemento tiver pouca energia ou muita energia, ele vai afetar os demais elementos, tá? Quando a energia está fluindo suavemente através de todos os ciclos, nós chamamos isso de saúde, né? Nesse caso, nenhum elemento vai estar mais expresso que o outro elemento, tá? Eles vão estar em harmonia, né? Então, você não tem uma expressão muito mais manifesta de um ou de outro, a não ser o tipo constitucional, né? Da pessoa. E aí, eles vão se manifestar numa expressão também mais natural, nem tanto, vamos dizer assim, nem tanto exacerbado ou nem tanto diminuído, tá bom? Vão estar num contexto, nós não vimos ali a fase aqui do riso, ó, vão estar no processo de sorrindo, tá bem? Eu vou estar nessa fase, no meio, né? Equilibrado, tá? Agora, quando há um bloqueio ou desequilíbrio no fluxo de Qi, nós observamos um elemento com mais clareza, tá? As suas funções, né, os atributos, eles vão se manifestar em problemas físicos ou emocionais, tá? Pode ser dor, né? Pode ser um adoecimento, pode ser uma condição emocional mais acentuada, né? Tanto que muitas vezes o excesso de alegria, que a alegria é um sentimento que está mais associado ao elemento fogo,
O excesso de alegria pode provocar um infarto, porque exacerba o coração, né? O excesso de alegria não é benéfico. É benéfico estar, né, ali no meio, ou o mais próximo do meio possível. Tá bem? Olha o mouse de novo, travando. Bom, os 5 elementos têm sempre uma relação dinâmica entre si e não deixa nenhum de fora, tá? Trouxe esse quadro aqui, gosto muito dele, né? Porque ele mostra para a gente com clareza, tá? Aqui, ó, a água nutre a madeira, que é nutrida por metal, que vai controlar o fogo e é controlada pela terra. Então, vamos ver isso aqui, ó, dentro desse círculo. A água aqui, né, o elemento água, vai nutrir o elemento madeira, tá? Aí, ela é nutrida aqui pelo elemento metal. Esse círculo de nutrição, tá vendo? Ele é no sentido horário, né? Então, mostra, de um vai para o outro. O metal, então, vai nutrir a água, tá? A água controla o fogo, porque a água reduz o calor do fogo, pode inclusive apagar o fogo em excesso, né? E a terra controla a água, porque quando nós colocamos terra na água, ela diminui seu volume, né? Tá? Assim como, né, pode segurar, represar a água, tá bem? Né? Então, existe esse intercâmbio entre todos eles. Tá? Madeira nutre o fogo, é nutrida pela água, controla a terra e é controlada pelo metal. Então, aqui, ó. Madeira excessiva vai aumentar o calor do fogo, né? Então, ela vai precisar, inclusive, de muita água para poder, vamos dizer assim, crescer muito, né? Ter muita madeira e aumentar o calor do fogo, tá? Então, ela é nutrida pela água, ela é controlada pela terra, né? Porque o crescimento dela também vai depender, desculpa, ela controla, né? A madeira controla a terra, porque quando ela cresce, ela penetra, né? Suas raízes penetram na terra e abrem um caminho, né? Não é o inverso, a terra cobrir a raiz da árvore, né? A árvore é que entra na terra e faz o seu caminho. Então, por isso, a madeira controla a terra, tá? E ela é controlada pelo metal, porque com o metal você faz uma ferramenta que corta o crescimento da madeira. Tá bem? Você faz um machado, né? Que vai lá e corta a madeira, tá? O fogo nutre a terra, né? Agora o elemento fogo. O fogo nutre a terra, que é o magma dentro da terra, que nutre e dá potência a essa energia, né, da terra, tá? O fogo é nutrido pela madeira, a madeira que faz com que o fogo, né, cresça, e é controlado pelo metal, controla o metal, desculpa, e é controlado pela água, tá? Então, o fogo controla o metal porque ele derrete o metal, bem? E ele é controlado pela água porque a água apaga o fogo ou reduz o seu volume. Por exemplo, se eu tenho um excesso de energia no coração, né, que é o elemento fogo, eu posso aumentar a energia do rim, que é o elemento água, para poder apagar, reduzir um pouco aí esse calor, tá? Do coração, né, do fogo. Bom, a terra nutre o metal, aqui no círculo, ela é nutrida pelo fogo, pelo magma, ela controla a água,
porque ela pode circundar, né? Ou diminuir o volume da água quando ela cai na água, a água penetra na terra, né? E reduz o seu volume por cima, tá? E ela é controlada pela madeira, que a madeira, né? Quando entra na terra, ela abre o seu caminho. Então, a madeira controla a terra. O metal, né? Agora o elemento metal, ele vai nutrir a água, ele vai ser nutrido pela terra, porque é no elemento terra que os metais, inclusive, né, se formam, tá? Ele controla a madeira, né? Como eu falei, a gente pode fazer um machado, né? E cortar a madeira, tá? E ele é controlado pelo fogo, porque o fogo derrete o metal, né? Então controla o seu movimento. Então esse é o ciclo todo. E aqui a gente vê, né? Fácil entre aspas, né? Fácil para a gente estar aqui, mas é só a gente prestar atenção no movimento, ó, tá vendo? O antecessor, ele nutre o próximo, né? E ele é nutrido pelo anterior, ok? Aí aqui no controle, ó, nós temos aqui uma estrela de 5 pontas, que já vai apontando. Sai da água, vai para o fogo, então tem um controle. Sai do fogo, vem para o metal, aqui existe um controle, ok? Saiu da terra, da madeira, foi para a terra, aqui existe um controle, tá? Então, fica mais fácil para a gente poder observar. E também, assim, para a gente poder encaixar isso, depois nós vamos falar dos alimentos, né? Do que a gente pode usar, os florais, os cristais, que vão nos ajudar nesse equilíbrio dos elementos. E, e aí a gente pode usar essas ferramentas para equilibrar um elixir, né? Uma água, né, imantada, ou um alimento mesmo que possa fazer um controle dos elementos. Por exemplo, o sabor amargo, ele ajuda a equilibrar o elemento fogo, né? Se tiver deficiente, ele pode aumentar. Então, o sabor adocicado, ele já é mais, vamos dizer assim, mais propício, vai ajudar a manter o Qi do elemento terra, tá bem? E aí nós vamos poder usar essas ferramentas, né, para poder equilibrar esses elementos, tá? Agora, gostoso é isso daqui, ó, a gente parar e prestar atenção nisso aqui, ó. Cada um dos 5 elementos possui atributos relativos às estações do ano. O leste cria o vento cria a madeira cria o sabor azedo. O sabor azedo nutre o fígado nutre os músculos fortalecem o coração, e o fígado governa os olhos. Os olhos veem a escuridão e o mistério do céu e descobrem tal o caminho, né? Então, o vento, a madeira, o vento que vem do leste, eu não sei se pensei, eu quando criança, tinha um senhor que morava aqui perto, trabalhava com o meu pai, né? Meu pai trabalhava muito no sistema de meia, né? Com meieiros. E esse senhor, ele observava muito, não sabia ler nem escrever, né? Mas, assim, compensação, os movimentos da natureza, ele ensinava tudo para a gente. Tanto que eu falei, ventou muito, mas chuva mesmo nada, né? Ontem eu cheguei a achar que fosse chover, aí fiquei sabendo que choveu em Caeté, que é do outro lado de Belo Horizonte. Então, daqui a Caeté dá uns 100 e poucos quilômetros, porque daqui a Belo Horizonte dá 70, né? Mas daqui a Caeté deve dar uns 140, mais ou menos, porque do lado de lá de Belo Horizonte. O vento, quando ele vem neste sentido, para mim aqui, né? Leste, ele está vindo de lá. Então, quando ele vem nesse sentido, ele costuma trazer mais chuva. Olha para você ver, que é o que vai alimentar a terra, a semente,
para que ela possa brotar. Então, é o vento que traz a chuva. É o vento que vem da direção leste, tá? Hoje ele não trouxe, né, as nuvens, mas em condições normais ele traz. Então, esse movimento é que foi sendo observado e eles foram vendo que, os chineses foram vendo que isso é que vai fazer a nutrição. Então, quando você nutre o elemento madeira, você vai estar nutrindo todos os atributos dele. O sabor azedo, esse sabor azedo nutre o fígado. Então, melhora o funcionamento do fígado, tá? Andei até pensando, viu, Heloísa, estudando essa questão aqui, eu e você somos muito de ácidos, né? Olha a gente nutrindo o fígado aí. Acho que mais do que necessário, sabe? Né? É bom dar uma equilibrada com os outros. E aí ele vai fazendo essa nutrição. Por exemplo, o fígado nutre os músculos. Se você vê que tem uma condição muscular enrijecida, por exemplo, você já pode ver que está faltando energia no fígado. Está faltando qi no fígado para nutrir o músculo, tá? Né? Olha lá, os músculos fortalecem o coração. Uma boa circulação sanguínea, inclusive na musculatura, deixa o coração mais aliviado, né? Por isso, uma caminhada, uma atividade física tão boa, né? Para fazer com que o sangue circule melhor. Aí, nós vamos encontrar muito, tá, gente, em literatura de medicina chinesa, a substituição da expressão músculo por carne, tá? Porque aí eles separam o músculo, né, que tem, além da carne, que tem o tecido ligamentar e nervoso, eles separam do músculo. Então, na visão da medicina chinesa, é a carne. Por quê? O nervo ele não recebe o sangue. Quem recebe nem o ligamentar. Quem recebe o sangue é a carne, que vamos dizer assim, a carne que compõe o músculo, tá? Então, às vezes vocês podem encontrar, né, algum texto e vai falar isso, é carne a expressão, tá? E aí ele nos convida, né, o coração e o fígado, ele realmente nos convida a enxergar o céu, a descobrir o tal ou o caminho, né, como um ser espiritual, tá? Aí aqui, ó, do sul vem o extremo calor. Calor produz fogo e fogo produz o sabor amargo. O sabor amargo nutre o coração. O coração nutre o sangue. E o sangue dá vida ao estômago. O coração reina sobre a língua. Quando fala aqui, ó, o fígado governa os olhos e o coração reina sobre a língua, ou seja, toda a energia que envolve as ações da língua, as ações dos olhos, são nutridas por este órgão. Então, se a gente for parar para pensar assim, por exemplo, quais são as emoções e as energias espirituais próprias do coração? Pode abrir e falar. É difícil, não. Alegria, Alegria. bem-estar, né? Sim. O amor, não É, é? Quando eu abraço, aconchego, né? exato. São condições mais assim propícias do coração, né? Então, olha só como é complicado, né? Lembra, né, a frase de Cristo lá, né? O pior não é o que põe para, né? O pior não é o que a língua põe para dentro, mas é o que ela põe para fora. Então, a frase de Cristo, algo próximo disso, estou tentando lembrar aqui, né? O pior não é o que se coloca, o que se come, o que se põe para dentro no corpo, mas é o que sai através da língua. E a gente, nos estudos, vamos dizer assim, né, de energia, de frequências, a palavra
né? O pensamento humano, a energia do pensamento humano, expressa ou não em palavras, é a mais potente que tem. Pensou, expressou, potencializou, né? Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado, né? E aí está aqui o próprio coração, né? Quem rege, vamos dizer assim, quem reina, né? Sobre a língua, tá? Aí do centro vem a umidade, tanto que nesse conceito aqui, normalmente a maioria dos estudiosos, né, sobre as direções, falam muito em norte, sul, leste, oeste, né? Mas os chineses viram, né, que em cada estação, ao final dela, existe uma característica comum a todas as estações. Então, ela chama de centro. E que uma estação que é bem um período que é bem marcado é o final do verão. Então, chama de centro e é, vamos dizer assim, a direção de onde vem a umidade que cria a terra, né? E a terra cria o sabor adocicado, e esse sabor adocicado nutre o baço, que nutre as carnes que fortalecem o pulmão. Tá? Baço e pulmão têm uma relação, né, bastante íntima energeticamente também, tá? Porque o baço guarda energia para liberar quando o pulmão precisa, inclusive. E o baço governa a boca, tá? Não a língua, mas a boca, tá? O oeste engendra a secura que produz o metal. O metal cria o sabor picante e o sabor picante nutre o pulmão. O pulmão nutre a epiderme, a pele, né, que fortalece os rins e governa o nariz. Tá? Então, tudo, né, que entra aqui pelo nosso nariz vai direto para o nosso pulmão, né? Então, por isso, o pulmão governa o nariz. E vamos dizer assim, é um órgão essencial para a nossa relação com o mundo. Porque eu puxo o Qi do ambiente, né, a energia do ambiente, e levo para dentro do corpo, através do pulmão, tá? O sistema respiratório é ali no pulmão, ele vai ser processado, vai entrar no sangue, vai circular pelo corpo todo, tá? Para depois as toxinas, inclusive as toxinas que eu ingeri do ambiente, elas vão ser eliminadas pela água, tá? Nosso próximo elemento aí. Então, se vocês observarem assim, muitas pessoas acham que não, que quando você vem morar no campo, por exemplo, eu quando vim para cá, uma das minhas decisões foi exatamente por ter tido uma condição que me levou a uma deficiência renal. E uma coisa que eu observo, se eu passo muitos dias em Belo Horizonte, a poluição me deixa muito cansada. A mesma coisa, quando eu morava em São Paulo, que eu vinha para Belo Horizonte, que eu vinha passar férias em Belo Horizonte. Eu morava em São Paulo, capital, o centro, a área central. Então, ali, assim, por mais tranquilo que fosse o pedacinho que eu morava, a poluição era muito intensa. Então, quando eu ficava aqui em Belo Horizonte, aí, umas 2 semanas, 3, eu chegava em São Paulo, eu tinha dificuldade de caminhar, porque o meu pulmão tinha dificuldade de filtrar aquele ar, porque eu tinha me acostumado ao ambiente aqui menos poluído. A gente não para pensar nisso, mas entra aqui pelo nosso nariz e vai ser processado pelo sangue que vai circular no corpo inteiro. Então, se existe um excesso de poluição, vai dificultar a minha respiração. Vamos dizer, consequentemente, vai dificultar a oxigenação celular e vai, vamos dizer assim, dificultar movimento,
uma série de fatores. Vai interferir no metabolismo, né? Tá? Só estou chamando a atenção para a gente pensar nisso. Então, uma temporada, de vez em quando, no meio do mato, faz um bem enorme, né? Ou no local, né, que a gente possa limpar essas toxinas, tá? É muito bom, né? Aqui, ó. O norte cria o frio. O frio produz a água. A água gera o sabor salgado e o sabor salgado nutre os rins. Só que o excesso dele também, né, pode ser prejudicial, tá? O excesso do sal, né, do sabor salgado. Os rins nutrem os ossos e a medula, que fortalecem o fígado, né? E os rins, a medula fortalece o fígado, tá? E os rins governam as orelhas, então a nossa capacidade de audição, tá? Se a gente for, quando a gente for olhar a profundidade, né, vou falar aqui nos líquidos, da nutrição lá do sangue e da medula, é que os rins, né, ele faz a filtragem, inclusive, dos minerais, né, que nós absorvemos. E isso é importante para a medula, né, para poder fazer a distribuição para ossos e no líquido mais pesado do corpo para fazer a nutrição, inclusive, do nosso sistema de defesa, né? Tá bem? Então, é um caminhozinho, né? Pequeno, vamos dizer assim, uma caminhadinha. Bom, as 5 substâncias vitais para a nossa existência. Aqui elas não estão assim dentro da teoria dos 5 elementos, mas essas substâncias são essenciais também para a manutenção, né, desse corpo para a nossa experiência, tá? Essas substâncias, né? Essas 5 substâncias, elas são matéria ou energia, tá? E vão ajudar na sustentação da caminhada terrena. A primeira substância é o Qi, que bifurca em Yin e Yang a partir da formação dos rins. Por exemplo, quando ocorre a fecundação, né, do óvulo como espermatozoide, mais ou menos 8 semanas após a fecundação, já começa essa bifurcação para a formação dos rins. E aí, já, vamos dizer assim, já manifesta energia yin e yang, tá? O que é participante de todos os eventos da natureza, tá? Pode ser bifurcado ou facetado em diversos Qis. Trouxe aqui alguns exemplos. O Qi do universo, o Qi da natureza, o Qi do meio ambiente, o Qi mental, o Qi do coração, o Qi da razão. Tá vendo que são energias diferentes? Qi da reprodução, o Qi visual, o Qi da maldade, tem o da bondade também, né? O Qi do alimento, o Qi do ser humano, o Qi que pode ser maléfico ou pode ser benéfico. Por exemplo, às vezes o vento frio ele é maléfico, mais maléfico do que benéfico, né? Então, ele pode invadir e provocar uma maldade ou um adoecimento. Bem? E o que é a mais insubstancial das 5 substâncias vitais? Ele é o mais imaterial, que a energia a gente não vê, né? Mas se movimenta. Por exemplo, sem Qi no meu sangue, eu não estaria, e no meu rim também, né? Eu não estaria fazendo esse movimento, tá? Então, aqui no movimento, o Qi do movimento, ele usa vários outros Qis, várias fontes de energia para se fazer, tá bem?
Para fazer esse movimento, eu preciso de várias fontes de energia, né? Aqui eu preciso de água, inclusive, porque a falta dela pode travar articulação, artrite, artrose, né? Pode prender, travar. Então, eu preciso do rim e da bexiga com um bom movimento para poder fazer essa limpeza, tá? É o mais insubstancial, né, das 5 substâncias vitais, então é o mais imaterial. Consequentemente, é o mais yang de todos, tá? Ou seja, é o que promove mais movimento. Tá bem? Aí tem o Jing. O Jing é a essência ou essência vital. É o que permite a manutenção vital ao longo da vida. Se eu tenho vitalidade, se eu estou andando, tanto que a dentista lá que me atende, ela fala, não consigo entender, com essa deficiência renal, você tem um Jing muito bom. Mas é porque eu cuido da energia dele. Porque o Jing é aquela energia do pai e da mãe, do espermatozoide, do óvulo, que se fundiram para construir um ser. Esse é o Jing. Aí ele tem algumas características diferenciadas que a gente não vai entrar em detalhe aqui, não. Né? Antes do nascimento, pós-nascimento, tá bem? Mas é a energia que dá manutenção à nossa existência. E aí pede precaução, por quê? Pede cuidado, alimentar-se bem, fazer exercícios físicos, para manter um bom Jing, tá? Porque é uma energia que eu preciso dela para poder caminhar, para me exercitar, e essa energia ela fica armazenada aqui nessa região do ventre, tá? Aqui abaixo do umbigo, nessa região aqui, exatamente para dar força, tanto para eu caminhar, quanto para eu sustentar meu tronco, com tudo que tem aqui dentro, tá bem? A terceira substância é o Shen, né? Que é também chamado de espírito, mente ou consciência. É o que nos permite pensar. O Shen fica armazenado no coração como uma expressão existencial do indivíduo a transcorrer na sua vida, né? E tudo que a gente precisa expressar, eu preciso dessa energia. E aí eu preciso de um pouco de fogo lá no coração para que a cabeça possa funcionar, né? Ter uma boa função, tá? O Shen, ele vai se expressar no cérebro, né? No Qi do cérebro, e se manifesta no corpo e também no seu exterior. Para manifestar no exterior, pode usar a palavra, tá? Pode usar um abraço, né? E aqui no corpo, aquilo que eu tenho na mente influencia na função de toda a minha estrutura celular, nas minhas glândulas endócrinas, né? Então, a minha mente, ela vai, vamos dizer assim, beneficiar ou promover um estrago, dependendo do que está aqui. Então, também convida, né? A medicina chinesa convida a cuidar bem da mente. Inclusive, não deixar faltar fogo no coração, para que a mente fique sem energia de sustentação. Tá? Essas 3 primeiras substâncias são chamadas de os 3 tesouros, porque são, né, muito importantes, tá? E são todas 3 imateriais, né, energia. Agora nós vamos falar de uma substância que é material, que é o sangue, tá? Então, o sangue, em relação ao Qi, ele é yin, porque ele não tem o movimento, né, do Qi, e ele depende do Qi para poder se movimentar, senão ele não movimenta, tá? Tem função de nutrir o nosso organismo, bem como eliminar as impurezas, principalmente toxinas. O sangue depende muito do Qi
alimentar, do que eu como, porque ele vai ser nutrido por esse Qi, tá? O sangue também transporta emoções, então ele pode ficar mais pesado, né? Ele pode ter dificuldade no transporte por excesso de toxinas, ok? Um AVC, ele pode ser provocado tanto por toxinas emocionais quanto físicas, né? Tá? Ele comanda e é comandado pelas emoções que são energéticas, né? As emoções são energia, tá? Bem como transporta as funções psíquicas também. Ele tem uma relação, né? O sangue em relação aqui é o elixir da vida. Ele transporta, né? Tudo que a gente precisa para sobreviver, tá? E o que é que faz ele movimentar no corpo? O sangue transforma e armazena o Qi nutricional a todas as células do organismo. Para isso, ele depende do Qi alimentar, que é processado no estômago e no intestino delgado, que é absorvido pelo baço e pelo pulmão, para poder fazer o movimento, né, do sangue e dos líquidos pelo corpo todo, tá? Então, depende dessa função. Para poder nutrir as células, ele depende de fluxo. E para fluir, ele depende do Qi, que é imaterial, né? Mas é Yang, que faz o sangue movimentar. Né? Depende do Qi alimentar, que vai nutrir o sangue. Tá? Os líquidos orgânicos são chamados de Yin e de Ye. O Yin, né? O Yin e os dois são formados nas células vivas e também liquidificam, ou seja, levam líquidos para o corpo inteiro, tá? Para todo o organismo. O Yin é um líquido mais fluido, né? É mais diluído e menos denso, que pode circular tanto no sangue quanto fora do sangue, tá? Porque nós temos líquidos fora do sangue, né? Mas ele pode circular tanto no sangue quanto fora. E o IE é um líquido mais fluido, menos fluídico e mais espesso, um pouco mais denso. Ele é considerado um emissário da medula, tá? Então ele está num nível mais profundo do corpo, inclusive vai nutrir os ossos, circular pelos ossos, tá? E fazer a nutrição do nosso sistema imunológico também, tá? E ele é mais yang, tá? Tem mais energia para poder circular, ok? Então, esses são os fluidos, né? Que a gente, as 5 substâncias primordiais, sem essas substâncias a gente não consegue manter o corpo físico. Todas elas dependem, né? E vamos dizer assim, é essencial, né, que elas tenham os 5 elementos harmonizados para ter um fluxo normal, tá bem? Bom, então nosso estudo de hoje a gente encerra ali, né? Eu trouxe aqui um mantra, né? Que a gente sempre faz aqui um mantra para poder casar com o estudo. Esse de hoje foi ditado pelo Dr. Bezerra de Menezes, está no livro lá do Grupo Anjos de Luz, né? Para onde quero ir. Né? E lembrando que esses mantras são conexões, né? Expressões que conectam a força e o poder curativo das palavras, que vão vibrar em perfeita harmonia com a pura essência divina. E vão nos ajudar a reconhecer nossas limitações e dificuldades e abrir portas para buscar a expressão que irá curar essas dificuldades, tá? Então, vocês fecham os olhos, eu vou repetir 3 vezes, faz 3 respirações profundas, para poder liberar a mente, né, do que nós colocamos aqui agora. Estou em perfeito equilíbrio e vibro em harmonia com a vida.
Estou em perfeito equilíbrio e vibro em harmonia com a vida. Estou em perfeito equilíbrio e vibro em harmonia com a vida. Bom, isso deu uma alinhada na minha coluna. Me trouxe aqui para um eixo. Foi muito bom. Eu vou ter um texto aqui. Eu vou colocar no YouTube. Vocês querem que leia ele agora? Pode? Então, Pode tá. ser. É um complemento aqui dos 5 elementos. Então, vou tirar aqui o slide, vou colocar o texto, e aí eu vou colocar junto com o vídeo, a hora que o vídeo processar, né? Amanhã cedo, eu vou colocar junto com o vídeo lá no YouTube. É um texto mais antigo, não é um texto, fala assim, foi uma canalização que eu fiz, e-mouse, há um mouse garrando aqui. E que fala da ação dos 5 elementos na sustentação do espírito. Esse é o título, tá? Só um minutinho que eu vou pôr ele na tela para gente, que fica mais confortável para a gente poder ler. E depois eu coloco ele lá, tá? Deixa ele só entrar aí. Então vamos lá. A ação dos 5 elementos na sustentação do espírito. O espírito, em sua condição de eternidade, se sustenta no plano material por estruturas moleculares comuns que chamamos de 5 elementos primordiais. Esses elementos são base de sustentação também do corpo físico e de todos os corpos sutis. A ressonância molecular é de suma importância para a manutenção do equilíbrio homeostático. Esses elementos são a base de todas as estruturas que compõem o planeta Terra. Por isso, essenciais à manutenção de todos os seres que nele habitam. Cada elemento, com seus atributos, auxilia na sustentação de condições favoráveis à manutenção dos raios celestes ou divinos. Exemplo, o raio azul necessita dos elementos metal e água para se manter. Por isso, se faz necessário o equilíbrio entre os elementos. A individualidade é mantida quando o alinhamento desse equilíbrio é feito de forma energética. A alimentação, apesar de seus grandes benefícios, não consegue manter esse equilíbrio totalmente. Então, nós precisamos, né, de outras ferramentas também. Quando utilizamos sistemas de meridianos para equilibrar os elementos, conseguimos implantar um padrão mais harmônico e longo, resistente às tempestades emocionais por mais tempo. Ao construir uma ressonância harmônica de alta vibração, distanciamos das baixas vibrações. Se essa sustentação for executada uma vez por semana, após um determinado tempo, se sustentará entre as altas frequências. Necessário se faz aplicar e propagar nessa constância da aplicação semanal para a manutenção de padrão harmônico. Cada indivíduo terá o seu tempo de fixação do padrão harmônico. Uma vez equilibrado, dificultará a queda do padrão. Isso fortalece o padrão moral, resultando em autoestima, autoaceitação, ou seja, reconhecendo a força pessoal que habita cada coração centelha. O que está no Criador está na criatura. Ao fortalecer sentimentos de amor, enfraquece o medo e resulta em força e capacidade de seguir em frente com segurança. Amor é diferente de medo. Alto é diferente de baixo. Fino é diferente de grosso. Leve é diferente de pesado.
Fluido é diferente de denso. Tá? Então, ele encerra, né? Com paz, luz e bem sempre. E esse texto aqui é um convite para a gente poder se manter harmonicamente assim, utilizando essas ferramentas, né? A gente tem falado muito na água solarizada, e cada exemplo que a gente traz, né? Floral que a Valéria traz, os cristais que a Elô traz, os óleos essenciais que a Márcia traz, cada ferramenta dessa vai nos auxiliando a manter os elementos em harmonia, em equilíbrio. Né? Se eu pego os cristais e aí eu vou aprender que um elemento está associado a um meridiano, eu pego esse cristal do elemento, vou colocar aqui fogo, e passo num meridiano, né, que está associado a esse elemento, eu vou nutrindo esse meridiano. Tá? É diferente de um agulhamento? É. Num agulhamento, muitas vezes eu estou trabalhando pontos específicos. Isso foi uma coisa assim que, quando eu comecei a estudar medicina chinesa, eu me encantei. Pô, fantástico. Cada pontinho desse, né? Ou pequeno chakra, que eu enxergo os pontos de acupuntura como se fossem pequenos, minúsculos chakras, né? Ele vai trabalhar condições não só físicas, mas também mentais. E aí a gente pode fazer, eu preciso estar agulhando, ir no acupunturista toda semana, se eu não tenho condição financeira? Não, mas eu posso estar usando esses recursos e posso estar melhorando a minha condição, né? E junto com isso associar outros elementos, outras ferramentas que eu conheço que possa manter, né? Uma cromoterapia ou outro recurso que eu conheço, uma outra técnica, né? É a cromo, barra de axis, eu sei que trabalha com meridiano também, uma outra técnica para poder manter isso em equilíbrio, né? Vocês querem falar alguma coisa? Fechamos aqui. Eu só queria trazer uma lembrança aqui, que o Dr. Bach, que lendo esse texto, me remeteu diretamente à filosofia do Dr. Bach, quando ele diz que todos somos centelhas divinas. Todos somos aqui a representação do Criador. Né? Então, eu falei, gente, é tudo uma coisa só, né? Está tudo muito junto, tudo unido. Ai, gratidão. Muito lindo. Obrigada, Valéria. Muita informação. Nossa. É uma informação, mas que é uma coisa só, né, Elô? Quanto mais a gente abre, mais a gente vê que vai caminhando. Tá tudo conectado, né? Exatamente. É a conexão mesmo. Ai, muito lindo. E quando a gente para, a gente, vamos dizer assim, sai do burburinho do dia a dia e entra numa conexão dessa, lembrando, né? Eu vou usar isso. Olha, é fantástico, porque a gente, né, esses dias para trás eu estava aqui meio zureta, com essas confusões, guerra aqui, guerra ali, a gente entra nessas energias, aí de repente a Maria Ângela postou lá no Instagram dela, a água solarizada que eu estou colocando na comida e tal, eu falei, opa, beleza, porque assim, eu sempre faço água solarizada, mas estava com tanta coisa na cabeça, nem lembrei, eu falei, eu catei ali, ó, duas licoreiras, um garrafãozinho de suco de uva que eu guardo, aquele verde, fiz água solarizada verde, fiz ela transparente, né, de todos os raios, fiz laranja, fiz amarela, e estou tomando direto. Então, uma coisa assim simples, vai ficar ali meia hora no sol, não vai te ocupar muito o seu tempo para poder fazer, e você vai tomando aos poucos e vai mudando a sua frequência, mudando a sua vibração. É outra, sabe? É outra, vamos dizer assim, deixa a gente outra coisa, né? E a gente caminha com mais leveza, mais tranquilidade, né? Gente, Nossa, obrigada. você me deu um alerta aqui, não, uma ajuda, porque estava fazendo só em garrafinha pequena, agora eu lembrei da licoreira. Ah, isso aí, né? Desse tamanho assim, ó. Eu catei as licoreiras da vovó ali, ó. E teve uma que assim, eu solarizei a água, fiz uma mandala com água marinha e quartzo rosa,
E depois de solarizada, coloquei lá na mandala para imantar. Então, foi isso que eu pensei de fazer aqui. a melhor coisa, sabe? Nossa, como está sendo bom. Eu, pelo menos, assim, eu estou achando maravilhoso essa água solarizada e ainda imantada pelos cristais. Muito Você viu bom. que eu postei da água na garrafinha com a vassoura de bruxa, né? Porque ela não pode ir na água. Muitos cristais não podem ir na água, né? Mas então, você faz aquele campo. Mas pode fazer imantando externo. A Thaís tem lá no YouTube, no canal da Thaís, tem vídeos dela imantando os cristais, imantando a água de forma indireta. E o efeito é o mesmo, não precisa se colocar dentro da água, né? Hoje vamos encerrar, então, o nosso bate-papo hoje. Vou fechar a gravação. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite, foi ótimo. De vocês.